Vamos agora falar de dois temas interessantíssimos e importantíssimos na hidrostática. Vamos falar da lei de Stephen e também do princípio de Pascal. Claro, vamos falar das aplicações, porque existem muitas aplicações. Muito bem, vamos aqui relembrar, né, que nós estamos falando da hidrostática, né, onde admitimos que o fluido está em repouso, que a densidade não muda com o tempo, que a pressão não muda com o tempo, e o nosso problema aqui, né, é descrever uma equação para a pressão que depende da densidade, mas agora vamos simplificar tudo, né? Nada como uma simplificação e que é válida sob determinadas circunstâncias. O que a gente tem que entender é quando uma aproximação muito simples é válida, né? É só isso. Muito bem, qual é a aproximação que nós vamos fazer? É essa. A seguir, né, para deduzir a lei de Stephen, nós vamos admitir que a densidade seja constante, né? Muito bem. Ora, já deduzimos, né, a equação básica da hidrostática. Eu estou fazendo essa primeira demonstração para os professores. Não façam isso com os alunos. Por quê? Porque os alunos não conhecem o cálculo. O professor conhece, os alunos não. Então, eu vou dar uma outra demonstração para o professor fazer para os alunos. Ela é mais fácil, né? Mas, então, vamos fazer as duas coisas. A primeira para quem conhece cálculo e a segunda para quem não conhece o cálculo. Muito bem. Então, para quem conhece o cálculo, é aquela ideia, né, de que sobre um elemento de volumezinho, né, olha só, dy, dx, né, e dz, né, sobre esse elemento de volume, né, agem forças, né, vou considerar aqui a força gravitacional e a força resultante de diferenças de pressão. E a equação fundamental é esta aqui, menos gradiente de P, né, menos ρ vezes gradiente de V igual a zero, porque nós estamos considerando o caso em que a velocidade é igual a zero. Então, a equação básica, né, da hidrostática, né, é aquela, e no caso do campo gravitacional, para a densidade constante, P é igual a P0. P0 é a pressão num determinado ponto, né, mais ρ0 vezes V de xyz. Considerando V sob esta forma aqui, onde eu quero lembrar que, nesse caso, eu estou orientando, né, esse eixo Z para baixo, né, de forma que eu tenho um Z igual a zero, é um ponto aqui de referência, nesse ponto a pressão é igual a P0. Então, o que importa é o seguinte, para V, né, essa aqui é a expressão para o potencial gravitacional para um corpo de massa M, né, que está num ponto cuja coordenada é Z, né, a conclusão é esta aqui. Essa aqui é a lei de Stephen, né? Essa é a lei de Stephen. Essa é uma forma, estou apenas valorizando aquelas equações complicadas, envolvendo o gradiente de P, envolvendo o potencial gravitacional e assim por diante, né? O fato é que eu posso deduzir, né, a lei de Stephen, né, utilizando aquela equação bem geral, né? Mas, de novo, é mais para o professor se sentir seguro para apresentar a lei, mas tem uma outra forma. E é essa aqui que eu sugiro, então, para o professor apresentar para os alunos, né? O que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, quero deixar isso bastante claro, né? Eu vou considerar, né, por exemplo, um cilindrozinho dentro do fluido
E esse cilindrozinho, ele tem uma altura, como indica aqui, né? Vamos chamar a atenção, né, para esses elementos, né? Ele tem uma altura que é h, então essa altura aqui é h, e ele tem uma área da base, por exemplo, é a mesma, né? De forma que ele tem uma área A, né, e uma altura H. É claro que se eu quiser calcular a força gravitacional, né, sobre essa superfície aqui, é isso que eu vou fazer, né? A força gravitacional sobre essa superfície, eu tenho que multiplicar a massa vezes G, claro. Quem é a massa? É a massa contida nesse cilindro aqui, né? Massa vezes G. Mas essa massa é igual a ρ vezes o volume, mas o volume é A vezes H. Então, veja, isso aqui é massa. Massa é igual a ρ, né, vezes o volume, né, vezes G. Então, essa aqui é a força gravitacional exercida pelo fluido que está contido nesse cilindro aqui. Espero que isso seja bastante claro e bastante evidente. Então, vamos continuar, né? O que a gente faz, né? O que a gente recomenda, na verdade, né, para o professor fazer, né, é simples. Considera um cilindro, isso mesmo. Considera um cilindro imaginário, claro, né, no interior de um fluido, da água, por exemplo, da água, né? Então, veja só. Eu já expliquei isso antes, né? A massa, veja, a massa de água contida neste cilindro, ela é igual à densidade da água, ρ, vezes o volume do cilindro, de forma que m vezes g é igual a ρ vezes A vezes H vezes G. Veja, eu tenho uma força gravitacional, né, que é exercida, né, por essa massa contida aqui. Então, eu tenho uma força sobre esta área. Essa força aqui, veja, essa força é a força-peso, que é igual a ρ, a densidade da água, né? Ρ aqui, no caso, é a água, então a densidade da água, ρ vezes A vezes H vezes G. Mas a pressão, ou a variação de pressão, é igual à força é m vezes G, dividido pela área. Consequentemente, a variação de pressão é igual a ρ vezes G vezes H. H, aqui no caso, é a profundidade. Lembra-se que eu estava me referindo a H como sendo a altura do cilindro. Exatamente. Então, você pode pensar, né, na força-peso exercida pela base do cilindro ou exercida sobre a base do cilindro dividido pela área da base. E o resultado é este aqui. Essa é uma dedução muito simples e muito fácil, né, da lei de Stephen. Então, vamos em frente. É claro que isso explica a variação de pressão à medida que nós nos aprofundamos na água. Ou seja, à medida em que nós aumentamos a nossa distância a partir da superfície, a pressão vai ser maior. E essa dependência é uma dependência linear. E tudo que fizemos foi admitir a força gravitacional constante e admitimos também a densidade constante. Lembre-se que isso, no caso da água, não tem problema algum, né?
até uma certa profundidade, isso é muito válido, a gente não vê problema com isso. Então, temos aqui uma forma bastante prática, né, da gente verificar a lei de Stevens. Vamos assistir, então, a este vídeo. De como você pode medir a pressão, né? Então, aqui eu tenho um manômetro, que é um medidor de pressão, que nada mais é do que um tubo em U, que com um líquido que você quiser colocar, no caso eu coloquei água mesmo. Então, o meu líquido de prova é água com corante. Né? E aqui uma mangueira, aqui desse lado aberto, eles estão no mesmo nível, né? Na mesma altura, porque a pressão atmosférica está agindo nos dois. Então você vai medir a pressão a diferentes profundidades, é isso, exatamente, né? Exatamente. Interessante. Então, esse tubo ele fácil. Muito fácil, né? Um tubo aberto aqui. Né? Então, aqui eu posso colocar uma régua e medir a profundidade do nível da água dentro do tubinho. Né? E aqui a gente está usando um pouco o princípio de Pascal, né? Porque essa pressão se transmite. Exatamente, por isso que você mede lá. Então, eu estou agora aumentando a profundidade e aqui eu posso medir a pressão, né? E é exatamente a diferença do nível, né? Do mais alto para o mais alto. É visível isso, né? Nossa! Então você pode fazer um gráfico, né? De pressão com profundidade. Isso, é uma experiência que, na verdade, você pode fazer uma experiência mesmo, medidas, né? Exatamente. Fazer uma tabela, né? Exato. E verificar que cresce linearmente, né? Com a profundidade, né? Isso. Aqui, Cláudio, o que você recomendaria como sendo a medida da profundidade? Seria começando por essa parte. Exatamente. Você tem que olhar, prestar atenção, onde é que está o nível da água dentro do tubo. É o nível da água dentro do tubo. É isso? Exatamente. Tá ok. Até o nível da água na superfície aqui, dessa garrafa aqui. Tá, porque a questão o professor deve começar a medir, o aluno deve começar a medir a partir de onde, De onda, né? sim. Entendeu? Sim. Então, isso explica isso para a gente. De fato, tem que tomar cuidado, né? Quer dizer, a água, o nível da água dentro do tubo, que a gente pode observar que quanto mais profundo, o nível aqui vai subindo, né? Porque aqui é ar, né? Então, o ar, como ele é compressível, ele vai comprimir um pouco. Então, o nível vai ser exatamente desse nível dentro do tubo de vidro até o nível aqui da garrafa. Aqui, ó. Uma das aplicações, né, da lei de Stevens é essa, de entender, né, o princípio dos vasos comunicantes, né? E para isso, então, vamos assistir a mais um vídeo. Aqui temos aí outras experiências para mostrar que a pressão exercida, ela só depende da altura. Né? Nós vamos ver mais para frente, lei de Stevens, mas aqui temos os vasos comunicantes. Então a gente pode mostrar por meio desse líquido colorido, por exemplo, colocando água nesse tubo de vidro. Então, conforme eu coloco água, o nível é o mesmo, né? Apesar disso daqui ter um diâmetro menor do que este. Então, mostra que a pressão é a mesma, independente do formato, né? Então, eu tenho aqui uma coluna de água maior, eu tenho mais água aqui, porém a área é maior. Né? Aqui eu tenho uma coluna de um diâmetro menor, tem menos água aqui. Porém, ele tem uma pressão, então, igual, né? Então, a força, peso sobre a área é igual, tanto nesse quanto nesse, né? E, igualmente, os três estão no mesmo nível, porque a pressão nos três é a mesma. Então, aqui tem menos profundidade, né? Aqui também menos profundidade, aqui maior profundidade, aqui maior profundidade. Ou seja, todos estão no mesmo nível. Esse é uma espécie de princípio dos vasos comunicantes, não é isso, na verdade? Né? Exatamente. Que é o que a gente está vendo aqui, não é? Exatamente. E aqui um outro também, vasos comunicantes, vários tubos de diversos formatos diferentes, e a gente pode observar que o nível é o mesmo, independente da área, do formato, né? E aqui um outro... Agora, se você
elevar aqui. Ah, sim, sim. Aí o nível, né, muda, mas com relação ao centro da Terra, o nível permanece o mesmo. Ok. Outra aplicação do uso da lei de Stephen é construir um densímetro. Densímetro é um instrumento voltado para medidas de densidades de líquidos, né? Então, aqui nós temos, para líquidos que não se misturam, né, nós temos um densímetro, como construir um densímetro de uma maneira bastante simples, né? Utilizando, claro, a lei de Stephen, né? Agora nós vamos mostrar, usando o princípio, o teorema de Stephen, mais duas aplicações práticas, muito simples de montar, que são dois densímetros, né? Então a gente pode medir ou determinar a densidade de dois líquidos por meio desses densímetros aqui. Por exemplo, se eu tenho dois líquidos que não se misturam, né? Como, por exemplo, querosene e água com corante, né? Podia ser óleo, azeite, né, com água, azeite com vinagre, sei lá, né? Quer dizer, dois líquidos que não se misturam. Aqui eu tenho o tubo em U e a gente vai colocar dois líquidos que não se misturam, né? Água com corante e querosene. Nesse caso, eu tenho que conhecer a densidade de um deles, né? No caso, eu vou usar a água, né? Como eu sei que a densidade da água é praticamente 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, inicialmente, eu coloco água no tubo e a gente pode observar que o nível da água ela é o mesmo, igual, né? É o mesmo, né? Que a pressão é a mesma. Agora, se eu colocar um outro líquido que não se mistura, né? Nenhum dos lados do tubo. E pode ser em qualquer lado, né? Em qualquer lado, exatamente. Então vamos colocar desse lado aqui. E agora a gente pode observar que o nível da água e do querosene... Um dos líquidos, né, está desse lado aqui, desse não é lado, isso? exatamente. Então desse lado está o querosene e desse lado aqui está a água. E o nível está bem diferente. Isso mostra, né, que o peso dessa coluna aqui, né, se fosse igual, as densidades teriam que ser a mesmo nível. Mas como são densidades diferentes, dá esse desnível. Então, o densímetro aqui é mais para determinar a densidade de um líquido. De um líquido, né? Do segundo líquido. Muito bom. Mas vamos lá, Cláudio, olha. Essas duas alturas aqui, não é? Você então pode dizer que a pressão é igual, mesma, não é exatamente, isso? Exatamente. E agora? Aqui, né? E aqui, então, eu meço esta coluna desse líquido aqui. Esse seria o H1. H1, não é isso? Porque exatamente. o Rho1, né? Vezes G vezes H1 é igual a Rho2, o 2, aqui no caso é água, né? Isso. Rho2 vezes GH2. Exatamente. Ou seja, Rho1, H1 é igual a Rho2, H2. Então, medindo as alturas, né? E conhecendo a densidade de um, você determina a densidade do outro. Exatamente. Muito bem. Vamos, então, ao princípio de Pascal, né? O princípio de Pascal, ele deve ser entendido à luz da teoria atômica da matéria. E o que é importante é que se entenda que quando nós aproximamos átomos, os átomos se repelem. Veja só, existe uma força repulsiva. Né? Aqui nós estamos falando do potencial de Lennard Jones, mas o comportamento da força é o mesmo que a gente obtém a partir do potencial de Lennard Jones, né? Então aqui é o potencial e não a força, mas a força tem basicamente a mesma forma, né? A força tem essa forma aqui, né? Ela se anula nesse ponto de equilíbrio aqui, né? E depois ela... O fato é que quando nós temos
átomos ou moléculas muito próximas umas das outras, elas se repelem. É isso que a gente tem que entender aqui, né? Então, vamos à questão então, do princípio de Pascal, entendido que quando tentamos aproximar átomos, eles se repelem. Muito bem. Agora, temos o princípio em si, né? A pressão que se aplica a um fluido se transmite integralmente, na sua integralidade, a todos os pontos, bem como as paredes do recipiente que o contém. Mas ela se transmite praticamente num átimo, né? Ou seja, num intervalo de tempo muito curto. Poderíamos até dizer instantaneamente, né? Então, veja só, eu quero chamar a atenção para essa figura aqui, né? Quando a gente aplica uma pressão sobre, por exemplo, água, nós comprimimos essa primeira camada de átomos, que vai comprimir a próxima camada de átomos, porque eles se repelem, de forma que essa força é transmitida para os seguintes, depois transmitida para os seguintes e finalmente transmitida para os seguintes. É uma descoberta muito interessante feita por Pascal, mas é um princípio fenomenológico, ou seja, baseado em experiências, né? E baseado nessas experiências ele concluiu isso. Mas hoje, uma vez entendida a estrutura atômica da matéria e que átomos e moléculas se repelem, é fácil entender por que essa pressão é transmitida, né? Não há como, né? Por exemplo, depois de algum tempo, esses átomos aqui estarão de novo na posição de equilíbrio. Essa força é transmitida, pura e simplesmente, né? Muito bem. O fato é que podemos fazer uso desse princípio, né? Como assim? A pressão, né, exercida sobre essa parte, ela é transmitida integralmente, de forma que a pressão aqui é a mesma. A pressão aqui é a mesma, né? A pressão nessa superfície de área A1 é a mesma que nessa superfície de área A2, que é essa superfície aqui. São superfícies de áreas diferentes, né? Mas, como a pressão é a mesma, veja, F1 dividido por A1, F1 é a força que eu exerço, dividido por A1 é igual a F2, porque é a pressão exercida aqui, dividido por A2, né? Essa força F2 está aqui desenhado para cima, né? De forma que é como se eu transferisse forças, né? Transferisse forças. Aqui eu aplico uma força 1, ali aplica uma força F1 e aqui uma força F2. Agora, de acordo com o princípio de Pascal, a pressão é a mesma. Então, eu posso determinar essa força F2, né, uma vez conhecida a força F1. Né? Ou seja, a força F2 é igual a F1 vezes A2 dividido por A1. Olha só que coisa curiosa, né? Se essa área A2 for maior do que a área A1, então essa força F2 é muito maior do que a força F1. E se eu pensar em uma superfície, né, de tal forma que essa superfície seja uma superfície de tal forma que A seja igual a π vezes r ao quadrado, né? Então, nós estamos falando aqui de um círculo, né? Então, a força F2 se relaciona com a força F1 de acordo com os raios R2 sobre R1 ao quadrado, né? Essa é uma das aplicações, né? Ora, a gente pode aqui assistir, né,
a esse pequeno vídeo. Para ilustrar o princípio de Pascal, usaremos 6 massas de 200 gramas cada e 2 seringas de vidro com água com corante e de diâmetros diferentes, que estão acopladas por uma mangueira. Esse aparato funciona como um elevador hidráulico, que é um dispositivo no qual se pode aplicar o princípio de Pascal. Podemos colocar peso sobre uma das seringas de vidro e elevá-los por meio da pressão exercida sobre a outra seringa. A pressão é a mesma nos dois lados da seringa, e sabemos que a força é o produto entre a pressão e a área das seringas. Desta forma, quanto maior a área, maior será a força exercida pelo êmbolo da seringa. Para demonstrar, colocaremos 800 gramas sobre a seringa maior. Com apenas a metade desta massa, ou seja, 400 gramas sobre a seringa menor, é possível se elevar o dobro desta massa. Essa é uma maneira de multiplicar a força usando dispositivos hidráulicos, baseados no princípio de Pascal, que diz que a pressão exercida num ponto de um líquido é transmitida para todos os pontos do líquido. Este princípio pode ser aplicado em diversos dispositivos em que se quer transmitir força por meio da pressão exercida num ponto do líquido, como pudemos observar neste experimento. Mas agora eu quero chamar a atenção também para esse vídeo, né, como uma aplicação do princípio de Pascal. Bom, então aqui nós temos o elevador hidráulico, que é uma aplicação prática do princípio de Pascal. Então eu tenho 2 seringas, uma com diâmetro maior, outra com diâmetro menor. Então, como nós vimos, né, a pressão aplicada nesse ponto aqui do líquido, ele é transmitida para essa outra seringa. Então a pressão eu considero como sendo a mesma. Como nós sabemos que pressão é força sobre área, se a pressão é a mesma e a área é diferente, logicamente a força vai ser diferente. Então eu posso ter uma aplicação prática, né? Colocar algo mais pesado aqui nessa seringa de área maior e colocar algo mais leve nessa seringa de área menor. Como a pressão exercida é a mesma, uma coisa mais leve, com menos força, peso, ele pode levantar algo mais pesado, né? Aqui no caso tem quase o dobro da massa, o dobro do peso, porém ele levanta com Quer facilidade. dizer, com um dedinho eu posso levantar um carro do outro, não é isso? Mas aqui o que é essencial, né, Cláudio, é o seguinte, a pressão é a mesma, né? Agora, a área que se refere, na verdade, é essa área aqui, Sim, não é isso? É a área então, do pistão. É a força, né, que esse exerce dividido pela área, a área essa, é igual à força dividido pela área do outro. As forças são diferentes, né? Porque a pressão é que é a mesma. Isso. Então, força dividido pela área é igual a F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2, né? Aqui a área é essa, né? Quer dizer, ela deve ser, sei lá, duas vezes praticamente. maior, né? Praticamente, né? As áreas, né? Estamos comparando áreas, porque o que importa aqui é a área, né? Esta área aqui é metade dessa outra área ali, né? Então, a força vai ser aproximadamente o dobro, não é isso? O fato é que nós discorremos, né, sobre uma lei, né, que é importante, mas é fácil de se deduzir a lei de Stevens, né? Quer seja a partir das equações da hidrodinâmica ou com considerações muito simples. A gente considera um cilindro, né, para deduzi-la. E aí temos várias aplicações, tanto da lei de Stevens quanto do princípio de Pascal.